paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do quarto trimestre do ano de 2022, que tem por título Quando se vai a glória de Deus. O texto áureo que se encontra em Ezequiel 11:23 nos diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Deus retira sua glória por causa do pecado do povo, por causa da desobediência do povo. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição que nós vamos passar hoje é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. A glória de Deus baixou do céu à terra primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. Ezequiel 1:26 ao 28, capítulo 8, versículo 2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. A glória de Deus se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional e parece que o povo havia se esquecido disso. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 16. A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como a presença de Deus. Sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. 1. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Depois passou para a entrada do templo e pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Por causa do pecado, por causa da desobediência, das abominações
do povo, Deus retirou a sua glória daquele templo. O querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, segundo Crônicas 5:8, ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto. Êxodo 13:21. No tabernáculo, Êxodo capítulo 33, versículo de 7 ao 10. Permanentemente desde a inauguração do tabernáculo. Êxodo 40, versículo 34 e 35. E finalmente no templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. João 1:14. A retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta, se movendo para a carruagem. Trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4 aos 9 do mês. Segundo Reis 25, capítulo 3 ao 10. Que corresponde a 14 de agosto de 587. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do mundo. Para que a presença de Deus, a glória de Deus continuasse no templo, o povo Israel precisava obedecer a Deus, adorar a Deus, voltar-se somente para Deus. Porém, Israel aprofundou-se no pecado. As abominações fizeram com que Deus retirasse a sua glória do meio daquele povo, do templo. Por causa do pecado, Deus retirou a sua glória. Exigia a responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. O povo pecando, Deus não poderia habitar no meio dos pecados. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs abomináveis. O povo já não estava vendo Deus como o único Deus, como o único Senhor para ser adorado. Estavam praticando atos pagãos mais abomináveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo
para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ezequiel 44, versículo 2 a 4. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. A retirada da glória de Deus se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Um terceiro aspecto da glória de Deus é a sua presença e poder espirituais. Os céus declaram a glória de Deus, Salmos 19, 1. E toda a terra está cheia de sua glória, Isaías 6, 3. Todavia, o esplendor da majestade divina não é comumente visível nem notado. Por outro lado, o crente participa da glória, participa da presença de Deus em sua comunhão, seu amor, justiça e manifestações, mediante o poder do Espírito Santo. Nós não vemos, nós crentes, servos, não vemos a glória de Deus, mas podemos sentir a presença de Deus, podemos sentir a glória de Deus mediante o poder do Espírito Santo. Por último, o Antigo Testamento adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. Cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é glorificado. Todo o ministério de Cristo na terra redundou em glória ao nosso Deus. Então, Deus, ele tem que ser a primícia da nossa vida. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Nós não podemos ter outro antes de Deus. Deus, ele é único na nossa vida. Nós não podemos ter amor por alguma coisa, por uma pessoa antes de Deus. Primeiro nós temos que amar, que adorar, que servir a Deus. Deus é o primeiro, é a primícia da nossa vida. Deus é o centro da nossa vida, ele centraliza a nossa vida. Sobre o segundo templo, Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Segundo Crônicas 36, versículo 20 ao 23. O segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. O Templo de Herodes, o Templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano
15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois, João 2:20. Conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo, no ano 66 depois de Cristo. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, Êxodo 40, versículo 34 e 35, e de Salomão na inauguração do templo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Lucas 2:46, Mateus 21, versículo 12, 14, 15. O templo desempenhava várias funções em Israel como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual da nação. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Jesus disse: Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Uma explicação teológica. Jesus disse: Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:31. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. É o próprio Jesus. Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. Marcos 13:2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas 21:6. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Mateus 23, versículo 38 e 39. A presença de Deus hoje, nos dias de hoje, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito,
o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Hoje, Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus. E Deus, para continuar habitando em nós, nós devemos manter esse templo sempre limpo, limpo de pecado, limpo de qualquer abominação, limpo com sentimentos puros, para que Deus continue, para que a presença de Deus continue em nossas vidas. Devemos estar sempre vigilantes, para não deixar que esse templo que somos nós se suje, fazendo assim que Deus se retire a sua glória das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Ai de nós, se Deus se retirar da nossa vida. Deus, Ele que cuida de nós. Ele mora em nós. Nós somos o templo de Deus. E Ele precisa habitar num templo limpo, para que Deus continue habitando em nós, para que sua presença gloriosa, nós continuamos sentindo, tendo a presença do Senhor. Nós devemos continuar fiéis a Ele, correndo, saindo de perto do pecado. Que Deus, Ele nos avisa quando o inimigo está julgando alguma seta para nos acertar. Que o inimigo, ele deseja nos derrubar, deseja nos ver distante de Deus, porque a presença do Senhor nos dá paz, nos dá alegria, nos dá uma alegria infinda, que nada nesse mundo pode comparar com a alegria, com a paz que nós temos com a presença do Senhor. Que o Senhor continue conosco e que nós possamos a cada dia procurar mais e mais servir ao Senhor fielmente. Que a presença do Senhor é maravilhosa em nossas vidas. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Que essa lição que nós possamos praticar o que nós estamos aprendendo nessa lição. Que essa lição é maravilhosa. Que nós possamos aprender e acreditar que para manter o Senhor em nossas vidas, para manter a presença do Senhor em nossas vidas, nós precisamos continuar fiéis. Não fazer coisas que desagradam ao Senhor. Não pecando. Não dando brecha para que o pecado venha tomar conta das nossas vidas. Nós não podemos brincar com o pecado. Que o inimigo, ele está ao nosso derredor, esperando qualquer brechinha que a gente dá, para ele vir e derrubar nossas vidas, destruir as nossas vidas como tem destruído a vida de muitos. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Concluímos que ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações
rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé, substituíram Deus pelos ídolos. E nos evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Que o Senhor possa continuar nos dando força, que nós possamos continuar acreditando que somente Jesus nos guia para o céu, que somente Deus é digno de ser adorado. Que o Senhor possa continuar abençoando. Amém.